Bom, muitas das coisas que ele falou a gente já tinha pontuado, né? Ele traz outras coisas e vocês observam como que isso é algo que transcende um povo, um país, uma cultura. Ele está lá no Canadá, ele é professor no Canadá, inclusive ele sofre vários problemas com isso, até às vezes foi envolvido em algumas polêmicas, porque assim, hoje a cultura queer está tão forte que você tem que tomar cuidado, dependendo de onde você está, do que você vai falar, sabe? E porque assim, você pode ofender alguém irreversivelmente e inclusive ser processado. Em alguns países isso é mais forte, né? E é muito interessante isso que ele traz. E ele, de forma alguma, eu quero deixar claro, está questionando ou criticando o adulto que é jovial. Isso é saudável, né? Você saber deixar a criança vir na hora certa. Você, quando você está diante de crianças, você brinca como uma criança com elas, mas você é um adulto responsável que tem as suas, né, tarefas, que cumpre com seus compromissos, né? Isso é saudável, né? Ele está falando aí, quando ele traz esse exemplo da pessoa que nunca fez nada durante 10 anos da vida, com 30 e poucos anos, vai lá procurar emprego, e é igual às pessoas que chegam com 20 e poucos anos, isso não é bem aceito pela sociedade, isso não é bem visto. O empregador ele vai olhar assim, ele vai ser muito mais cruel, ó, a vida frustrando, com uma pessoa de 30 e poucos anos que nunca trabalhou, do que uma pessoa de 20 e poucos anos, né? Então, isso é muito importante que seja bem frisado, né? E aí ele cita que o Jung fala, que é o que eu trago até mais tarde, que depois do meio da vida, se você fez a transição de forma saudável, assumiu suas responsabilidades, depois do meio da vida é um momento onde você vai redescobrir o que é ser criança, né? Mas você já se tornou adulto, você já se iniciou, você já age a partir desse lugar. Aí, até como uma compensação pelo excesso de rigidez e disciplina da vida adulta, você vai resgatar coisas da sua infância, da sua adolescência, né? Você vai se expor a hobbies, né? Isso é saudável, isso é incentivado, inclusive a gente trabalha muito isso em terapia, porque assim como tem puers que chegam no nosso consultório, vem os sênix, que é o oposto, né? Os sênix de senil, senilidade, o velho, aquele indivíduo que jovem já se identificava com um cara de 60 anos, reclamão, ranzinza, disciplinado, muito obstinado. Chegam essas pessoas, e essas pessoas é o oposto, enquanto no puer a terapêutica vamos incentivar essa pessoa a assumir responsabilidades e ir para a vida adulta. Quando chega esses sênix, a gente não, vamos trazer aí rituais para você resgatar coisas da infância, coisas leves, né? Então, nada na psicologia analítica é radical ou generalista. Tudo vai depender do indivíduo que chega até você. Isso é muito importante. Contato com esses dois arquétipos. Quando você está já nessa idade mais madura, você também já está sofrendo, como todo arquétipo, o Sênix tem o lado luz e o lado sombra, né? Então, você está vivendo ali o equilíbrio entre esses dois lados pela sua própria idade. O que é ser idoso numa sociedade? Hoje é quase uma doença, né? Na verdade, hoje é literalmente uma doença. Eu aponto do livro que eu li, Homo Deus, do Yuval Harari. Ele diz que a ciência, o foco maior da ciência, onde há mais investimento de bilhões e bilhões e bilhões em pesquisa, é para a juventude eterna. A velhice é vista e entendida como uma doença que deve ser combatida a todo custo, né? Isso é triste. É mais uma característica do PUA. E aqui ele fala daquilo que a gente falou. Por que hoje é mais, né? Isso que a consultora tinha trazido. Hoje temos essa possibilidade, hoje tem avanços tecnológicos, hoje se tem esse espaço, né? E principalmente em países mais desenvolvidos, é mais evidente ainda, onde os jovens têm muita liberdade. Aí ele falou, mas a vida vai cobrar o preço, mas cedo ou mais tarde você vai sofrer as consequências por isso. Sim. E onde fica o velho sábio, a velha sábia? Onde fica essa? Essa é a parte mais luminosa do arquétipo do Sênix, né? Cadê?
Não tem. O James Hollis, um outro junguiano, escreveu o livro Sob a Sombra de Saturno. Ele escreveu isso na década de 60. E na década de 60 ele já falava: onde estão os velhos sábios? As crianças, elas nascem e elas estão olhando adultos se comportarem como crianças. Que mensagem está sendo passada? Né? E quem hoje, você vê uma pessoa idosa assim, secondando os dedos, é raro quem chegou nesse estágio de velho sábio. Né? Então, assim, sintomas, né? Chama a atenção o paradoxo presente em todos os mitos de criança, pelo fato de ela estar entregue e indefesa frente a inimigos poderosíssimos, constantemente ameaçada pelo perigo da extinção, mas possuindo forças que ultrapassam muito a medida humana. Esta afirmação se relaciona intimamente com o fato psicológico de a criança ser insignificante por um lado, isto é, desconhecida, apenas uma criança, mas por outro, divino. E aqui a gente tem essa dualidade do paradoxo, né, da criança entre o ser insignificante, pequena, né, vulnerável, mas ao mesmo tempo com todo esse potencial. Na vida real é isso que representa. Nos mitos isso é representado dessa forma. Esse mito é surreal, você não consegue nem imaginar direito. Como o do Kirikou, né? Causa um certo estranhamento. O bebê ele já falando na barriga da mãe, ele sai sozinho, ele se lava sozinho, ele faz as coisas sozinho. Né? O Hermes ali, ele acaba de nascer. Esse é o mito de nascimento de Hermes. Ele acaba de nascer, ele vai lá aprontar, roubar o gado sagrado ali que Apolo ficou responsável por cuidar, né? E aí faz várias travessuras no meio do caminho. E depois ele volta a dormir, como se nada tivesse acontecido. Então, isso representa esse potencial na vida das crianças, né? Que tudo pode acontecer na cabeça delas. E, ao mesmo tempo, elas são tão pequenas. E é tão impossível fazer aquela grandiosidade que ela pensou na cabeça dela, né? De superpoderes, de salvar o mundo, de fazer tantas coisas. E, ao mesmo tempo, ela tem a limitação de ser só uma criança. Esse paradoxo está sempre presente no arquétipo da criança e nesses indivíduos, da síndrome do puer eterno, que eu falei mais cedo, agora há pouco, isso é bem evidente também. A disparidade entre o discurso do indivíduo com a realidade. Normalmente ele fala coisas, que ele vai fazer coisas grandiosas. É sempre muito assim, não, mas eu já sei porque eu conheci uma pessoa numa festa e eu falei, e ele já me falou, aí já está certo. De uma conversa que ele teve numa festa, já está certo que ele vai fechar um negócio que não sei o quê, e aí há um potencial enorme que vai mobilizar sempre é megalomaníaco, é grandioso, assim, sabe? De uma conversa que ele teve de alguém falar, que legal isso que você está falando, pronto, aí ele já falou, não, ele vai me apoiar, e ele já disse, aí já começa a vir a fantasia, né? O sair da realidade, a fuga da realidade. Uma outra faceta é a dos dois irmãos. Os dois irmãos podem aparecer de diversas formas. Rômulo e Remo é uma das facetas que aparecem ao longo da história, né? Os fundadores de Roma. E, de novo, a questão da perseguição, a fuga ao nascimento, são colocados no cesto também no rio, depois achados e criados por uma loba, e aí depois que são encontrados, são resgatados, quando crescem, né, vai ter aí uma briga entre eles, e um acaba até matando o outro, e Rômulo funda Roma, né? E o arquétipo dos dois irmãos na criança mostra também uma dualidade, como que um acaba sendo a sombra do outro. Existe a possibilidade deles serem unha e carne, e serem idênticos, e um potencializar o outro, né? Mas, via de regra, normalmente a gente enxerga um manifestando uma polaridade e o outro o oposto, né? Como Rômulo e Remo, e como um mito iroquês que eu vou trazer aqui. Né? Os iroqueses são uma nação indígena composta pelos povos Sêneca, Cayuga, Onondaga, Oneida, Mohawk e Tuscarora, formando uma confederação distribuída entre o Canadá e os Estados Unidos. Muito provavelmente, isso é na década de 60, mas muito provavelmente ainda existe. Né? Esses povos, com certeza, ainda existem. Enfim, a Von Franz traz esse mito que eu vou trazer aqui no livro chamado Mitos de Criação,
que infelizmente está fora de série, mas que provavelmente deve voltar a ser editado, como muitos estão sendo agora. Aqui é a minha narração. Quando a mulher chegou à terra, deu à luz uma menina, e esta mais tarde foi impregnada pelo espírito da tartaruga. Durante seu trabalho de parto, ela ouviu os gêmeos falando dentro de seu útero. Um disse para o outro: "É por aqui que devemos sair. É o caminho mais curto e o brilho da luz já está entrando." Mas o outro disse: "Oh não, se fizéssemos isso, mataríamos a nossa mãe. Devemos sair por um outro caminho, aquele que todos os seres humanos tomarão futuramente. Vamos nos virar de cabeça para baixo." O que falou primeiro assentiu e o outro disse que era dessa maneira que deveria acontecer, daí por diante. Foi assim que nasceu a primeira discussão. O segundo então disse que o outro deveria ir na frente, mas este afirmou que o irmão deveria ir antes, e com isto ficaram brigando um com o outro, até que o segundo cedeu, virou de ponta cabeça e saiu de cabeça. A avó o recebeu e depois voltou sua atenção para a mulher, para acolher a segunda criança. Mas este segundo gêmeo não saiu de modo normal, e sim de dentro da axila da mãe. O topo de sua cabeça era uma faca de pederneira, e com ela ele perfurou a mãe e saiu. Isso a matou. A avó ficou furiosa e disse: "Você matou a sua mãe." Mas o gênio ígneo acusou o outro e persistiu com tamanha veemência nisso que a avó finalmente pegou o gênio inocente, de forma humana, e o jogou nos arbustos. O do corpo de pederneira ornou-se seu filho bem-amado, a quem ela amamentou e de quem cuidou. A avó então tomou sua filha morta e com o cadáver dela formou o sol, a lua e todas as outras luzes. O gêmeo que tinha sido descartado no mato recuperou-se e cresceu, tornando-se o criador positivo, chamado broto macho. Brigava constantemente com Tauiscarol e tinha muitas dificuldades com esse gêmeo da cabeça de fogo. Bom, aqui tem várias temáticas arquetípicas, porque o mito de criação normalmente traz várias sementes de inícios, né? Inclusive, o tema provavelmente, ainda estou pensando, mas da próxima palestra seria mitos de criação, e trazer toda essa questão de uma cosmogênese em diversas culturas para ver como que isso se repete. Eu acho fascinante isso. E esse livro da Von Franz é genial, esse livro, Mitos de Criação. Ela faz uma pesquisa enorme sobre diversas culturas de como isso aparece, né? Então, aqui eu só quero enfatizar essa característica aí desse arquétipo dos dois irmãos, como que um já no útero ali já começa a entrar em conflito com o outro, e como que aqui manifesta um a sombra do outro, né? Nessa figura da criança. Quem tem gêmeos muitas vezes descreve isso também, né? Ah, mas um é tão calminho, o outro é tão agitado, mas eles brigam. Isso pode inclusive não ser gêmeos só, né? Dois irmãos de natureza bastante diferente, se mostra aí o comportamento. Às vezes até instintivamente mesmo, um começa a ir para o oposto do outro, né? Porque aquela parte da manifestação já está contemplada. Então ele vai para outra polaridade. Os sistemas fazem isso. Os sistemas são organismos vivos, né? Quando você entra num lugar onde já tem uma dinâmica, a tendência é você, que é um indivíduo, que é menor do que o coletivo, se adaptar ao coletivo. Às vezes você pode até se pegar fazendo coisas que normalmente você não faria, quando o coletivo age daquela maneira. Isso é o sistema se impondo sobre você. Você tem que estar muito consciente para você não seguir. E isso pode ser para o bem ou para o mal. Imagina um país que tem uma cultura saudável, onde tem indivíduos que são super éticos e se comportam de uma maneira equilibrada, e você vem de um lugar bem de desequilíbrio na sua história individual. Quando você chega ali, você vai ser tão podado, você vai ser tão... mesmo que não seja, as pessoas vão dar o exemplo de forma tão diferente que você vai tender a se adaptar àquele outro sistema.
E vice-versa, uma pessoa que vem do sistema todo redondinho, funcionando perfeitamente, quando chega no sistema bagunçado, adota aquela postura. Exemplo clássico disso é a Alemanha. A Alemanha em si, as empresas alemãs e como eles funcionam e operam na Alemanha é de forma impecável, né? Impecável. Agora, vai ver as empresas alemãs que se estabelecem no Brasil. Rapidinho elas encontram um jeitinho brasileiro, se adaptam, entram em esquema de corrupção, entram em um monte de problemas para se adaptar, né? Então, assim, a questão do sistema é algo muito forte. Só um extra, isso nem tem a ver com a criança especificamente, né? Então, a criança como símbolo da união dos opostos. Estamos finalizando. Um dos símbolos é o hermafrodita. E aí a gente vai ter aí diversos contos e mitos, até que mostra a criança que nasce, né, com os dois sexos. Aqui é uma figura alquímica, onde mostra a criança que traz os dois sexos. E uma citação de Clemente. Quando os dois se tornarem um, e o que está fora tornar-se como o que está dentro, o masculino com o feminino tornar-se-ão nem masculino nem feminino. Isso é uma questão que dá muito pano para manga. Isso daí poderia ser uma temática, inclusive, só de uma palestra inteira. Então, eu vou citar bem en passant, mas a criança traz em si a potencialidade de tudo, lembra? A totalidade. Então, a criança, o psiquismo dela não é masculino nem feminino. Traz muita coisa dos dois, né? E muita gente hoje está confundindo isso para a vida adulta também. É uma outra característica da adolescência prolongada, né? Então você vê cada vez mais jovens de 20 e poucos anos falando: não, eu não sou homem nem sou mulher, eu não me identifico com nenhuma dessas questões, né? Isso já é um sintoma da era pura também, né? Não vou me alongar nessa temática aqui, mas nós podemos observar isso. E é uma característica da criança, né? A criança não é realmente, né? Nem masculino nem feminino. Você não pode ver um homem e uma mulher ali numa criança. Ela é criança, né? Só que o adulto normalmente se estabelece, né, se adapta, se manifesta de acordo com as possibilidades daquela sociedade, né? E biologicamente existem esses dois sexos. Como cada um vai se comportar vai variar muito de cultura para cultura, né? Não é homem é sempre assim, mulher é sempre assado, né? Mas tem muitas coisas que envolvem e influenciam isso. Então, a questão de ser hermafrodita, né, de ter os dois sexos, é uma característica do arquétipo da criança também. Ela não vai agir como um homem ou como uma mulher, mas vai agir muitas vezes como os dois, alternando e variando. Isso é normal, né? Agora, o indivíduo adulto que não consegue definir o que ele é e fala, né, às vezes até com um discurso romantizado, mas eu quero ter liberdade máxima, característica do puro, né? Não assumir compromisso nem com a sua identidade, né? Mas, enfim. Criança como começo e fim. Para finalizar, né? Uma passagem aqui de Lucas. Traziam-lhe até mesmo as criancinhas para que as tocasse. Vendo isso, os discípulos as reprovavam. Jesus, porém, chamou-as dizendo: deixai as criancinhas virem a mim, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus com uma criancinha, não entrará nele. E aqui dá para ampliar muito essa passagem, né? Mas a ideia é que o ser humano, né, que está ali no meio do caminho e também está muito identificado com todos esses papéis, ele fica muito contaminado com uma série de coisas, né? E a criança, ela não está contaminada com isso. Quando ele fala que só vai entrar no reino dos céus, né? Só vai entrar no reino de Deus aquele que agir como criança, não que seja criança, aquele que nunca saiu da criança, não é o caso, né? Esse daí, teoricamente, ficou sempre no paraíso perdido. Vamos colocar aqui o Éden, ou o paraíso perdido, como esse lugar que a gente vai, né? E que a gente saiu dele. O meio do caminho você tem que viver. Aquele que ficou sempre no puer não viveu, né? Então não é desses que Jesus aí no caso estaria falando, mas aquele que viveu como criança
soube ser criança, viveu como adulto e depois ele vai ter que reaprender a ser criança para entrar no reino do céu, para voltar para esse lugar prometido, que na cultura cristã é esse paraíso. Em diversas outras culturas vão ter outras imagens, né? Eu estou trazendo aqui uma cultura que é conhecida a nós, mas essa imagem é muito comum. E essa ideia de que eu tenho que voltar a ter pureza, ingenuidade, né? Me livrar dos meus preconceitos, me livrar de uma série de coisas que me prendem, depois de um tempo também faz parte do aprendizado do processo. Aquilo que o Jordan Peterson falou lá, citando o Jung, né? Depois do meio da vida, você tem que reaprender a ser criança em alguns aspectos, para ficar mais leve, né? E aí, em vida, você vai encontrar esse paraíso, vamos dizer assim, entendendo que nada vai ser eterno. E aqui eu trouxe só um exemplo para ilustrar, o arcano do Sol, o Sol representando aí o nascer, né? Mas ao mesmo tempo ele também se põe, então ele é a totalidade, ele é o ciclo. O arcano do Sol normalmente traz uma criança ou duas crianças, manifestações do arquétipo que a gente já viu aparecer aí, né? A criança é, portanto, também renatus in novum infantium, não sendo, portanto, apenas o ser do começo, mas também o ser do fim. O ser do começo existiu antes do homem, e o ser do fim continua depois dele. Psicologicamente, esta afirmação significa que a criança simboliza a essência humana pré-consciente e pós-consciente. O seu ser pré-consciente é o estado inconsciente da primeiríssima infância. O pós-consciente é uma antecipação, por analogia, da vida além da morte. Nessa ideia se exprime a natureza abrangente da totalidade anímica. Então, assim, o ego é o que restringe, é o que delimita, é o que eu me identifico, né? A criança, ela ainda está sem um ego muito estabelecido. E depois é como se esse ego desaparecesse no momento de uma morte, né? Numa passagem para um outro ciclo. Então, sendo a criança esse arquétipo de toda a potencialidade, da totalidade, vista em diversos momentos que a gente trouxe, nós saímos da totalidade, voltamos para a totalidade. A referência disso, arquetípica, simbólica, é o Éden, né? Ou algum tipo de paraíso em diversas culturas. O budismo traz uma imagem bem poética. É como se tivesse um oceano e se fizesse uma gota. E essa gota existisse durante o tempo que ela é gota e depois ela volta para o oceano. Se diferencia, depois se indiferencia no mesmo lugar, né? Essa ideia é presente em diversas culturas. A criança, então... O arquétipo ele é atualizado, né? Sim. A gota que evolui. O todo atualizado. Exatamente, exatamente. E o arcano do novo também, que ao mesmo tempo é o 0, é o início, e é o 22, é o fim. No tarô, ele tem essa característica, ele está na terra e ao mesmo tempo no ar, né, na beira do precipício. Ele é leve, ele é o pur. O louco é o pur, mas na sua manifestação plena do arquétipo. Ele não é a síndrome. E aí, concluindo, né, o arquétipo da criança divina possui várias faces e se manifesta espontaneamente ao longo da história, seja no indivíduo ou no coletivo. No indivíduo, através da minha trajetória pessoal, né, da minha história, do meu mito pessoal, como eu gostava de falar. No coletivo, através dessas histórias que são contadas pelas culturas em determinado momento, em determinada época. Os mitos, os contos, os folclores. No indivíduo, esse arquétipo pode agir como inspiração através de suas qualidades luminosas, ou ele pode se identificar com a figura da criança e se negar a viver no mundo dos adultos. Nesse caso, seu processo fica comprometido, a síndrome do puro. O estágio inicial do infantilismo pessoal mostra a imagem de uma criança abandonada, ou seja, incompreendida e tratada injustamente, a qual tem pretensões exageradas. A epifania do herói, isto é, a segunda identificação, manifesta-se em uma inflação correspondente. A pretensão exagerada torna-se convicção de que se é algo especial, ou a impossibilidade de satisfazer a pretensão é prova da própria inferioridade, o que favorece o papel do herói sofredor numa inflação negativa.
aqui é aquela questão que eu falei lá. Vem o abandono. Diante do abandono, você tem duas opções. Você se frustra e paralisa, ou você incorpora o herói e luta contra, né? E aí você vai ter a sua jornada da sua vida. Na clínica, o indivíduo deve tomar consciência dessa identificação com a criança e mudar suas atitudes para seguir com sua vida de forma mais equilibrada. Lembrando que, em alguns casos, ele deve exatamente buscar integrar a criança que ficou muito tempo sombria, né? Tem essas duas questões aí. Aqui eu trouxe quando o indivíduo fica muito identificado e ele precisa entender isso para seguir com a sua vida de forma equilibrada. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, né?